bem, doutor? Uma alegria te receber. Eu que agradeço. O doutor Lucas está aqui com a gente hoje para falar sobre essa doença e muitas vezes a gente não sabe nem o que é. E a gente precisa tomar muito cuidado também. Nós falávamos da automedicação, isso é em qualquer circunstância, né, doutor? Com certeza, na realidade, o diagnóstico é fundamental. Doutor, me explica um pouquinho do que é a doença de Addison, porque já tem até um estudo dizendo, né, que a maioria das pessoas não sabe o que é essa doença adrenal. Primeiro, o que é adrenal, doutor? Eu acho que é bem legal isso daí. Eu acho que a gente pode começar brincando e dizendo onde ela fica. Eu falo que a adrenal é o chapeuzinho que fica em cima do rim. Então, ela parece uma pirâmide, ela tem mais ou menos uns 9 gramas. E a adrenal, ela produz um hormônio que as pessoas sabem bastante, a adrenalina, né? A adrenalina vem daí. Claro que ela produz outros hormônios, na realidade ela produz uma série de hormônios, que aí a gente vai explicar. E a doença de Addison nada mais é do que a falta da produção. É exatamente o inverso. Então, é quando a adrenal está produzindo pouco ou não está produzindo. Então, é uma glândula que fica próxima ao rim. Exatamente. Tem imagem para a gente? Deixa eu ver as imagens, só para você ter uma ideia do que são, na verdade, essas glândulas, para que você entenda melhor, porque não é uma coisa que, por exemplo, se você não produz, não tem dor, né, doutor? Exatamente. Esse é o grande problema de doenças assim, né? Eu acho que o legal da adrenal, eu particularmente sou encantado pela adrenal, né? O legal da adrenal é ótimo. Eu acho muito legal. E a endocrinologia, na realidade, ela tem uma linha chamada adrenal. Então, a gente tem uma especialidade chamada adrenal dentro da endocrinologia. O que significa que ela é muito importante. Exatamente. Na realidade, por exemplo, onde eu pegava meu paciente com crise de Addison, com a doença de Addison? Na UTI. Esse cara, o que acontece? Ele não consegue manter pressão, então ele vai fazer uma hipotensão, ele vai cair a pressão, essa pessoa não consegue ficar de pé. Tipo, ela vai levantar, ela fica às 11 quase e volta. desmaiando. Ela literalmente desmaia. Ela literalmente desmaia. Aí você chega, faz o diagnóstico, faz uma ampola de corticoide na veia, a pessoa, e aí, beleza? Tudo bem. Como aí se nada tivesse acontecido, meu pai amado. É até legal, se você colocar na internet e colocar na crise addisoniana, a gente sempre fala que tem que colocar um cartão na carteira, né? A pessoa que tem essa doença. Mas tem muitos americanos, se colocar no Google, que ele coloca a foto de que ele tem a doença de Addison. Por quê? Se ele apagar, se ele na rua perder a consciência, a pessoa que pegar ele fala, opa, é um addisoniano. Ele pega uma dose de corticoide, faz na veia, o cara acorda. Mas daí, doutora, a pessoa tem que passar a vida inteira tomando corticoide? Nesse caso, sim. Porque o que acontece? Vamos lá, você me falou se tem sintomas. A adrenal abre várias doenças. No caso do Addison, essa pessoa, ela começa o quê? Ela começa a falhar algumas coisas. Então, por exemplo... Mas é porque já avançou muito, é exatamente. isso? Tipo, depende muito do que a pessoa fez a lesão da doença. Então, se você pegar a cidade de São Paulo, o que mais dá problema na adrenal é autoimune. Ou seja, aquele anticorpo que te defende da gripe, aquele anticorpo que te defende das doenças, ele vai lá e começa a comer adrenal. Aí ela começa a produzir menos. E a gente tem que ter em mente que todos os órgãos do nosso corpo têm reserva. Então, tipo, você vai ter que comer um bom tanto para ele começar a dar sintoma. A imensa maior parte dos pacientes são assintomáticos. Quando eles estão sintomáticos... É porque já comeu quase tudo. É que a coisa já foi longe, entendeu? Você já tem 90% de destruição. Olha, a gente tem uma imagem, vou pedir para o doutor explicar um pouquinho em cima dessa imagem para você entender melhor o que significa, doutor. Olha que bacana ali, Me explica, por favor. Na realidade, o que acontece? Ali você tem 2 rins, então você consegue vir o rim esquerdo e o rim direito. Certo. Presta atenção que parece o chapeuzinho, parece que ela colocou a touquinha. Um negocinho meio beijinho, né, doutor? E aí, o mais legal de você olhar ela é que quando você olha ela, você vai perceber que ela tem 2 estruturas muito diferentes. Você vai ver que ela está escrito ali a palavra córtex e ela está escrita a palavra medula. Você está falando do lado esquerdo e do lado direito, são diferentes, aquela né? imagem de cima. Tá vendo que você tem o rim e aí você tem os 2 vasos, um em azul e um vermelho. Quando você pega o de cima, ele está parecendo um pão, não tá? Imagina que a parte da casca do pão é o que a gente chama de córtex. Ali você tem 3 camadas, cada uma vai produzir um hormônio. E a parte do meio, que a gente chama de parte medular, ela produz esse hormônio que eu comecei brincando com você. Adrenalina, noradrenalina, dopamina. Que é o que deixa a gente felizinho. Exato. Tipo, quantas pessoas, na realidade, não se sentem bem quando você tem a produção desses hormônios? Se você não produzir esses hormônios, é incompatível com a vida. Você precisa fazer a reposição. Mas daí tem um mecanismo ali que faz com que não produza? Tá. Que naquela foto dá pra gente ver? O que é legal do Addison? Eu acho que essa informação do Addison é bem bacana. O que acontece? Imagina que a minha adrenal, você tem 2 adrenais aqui funcionando agora, todo mundo tem 2. Tá. E aí você foi azarado, por exemplo, em Ribeirão Preto acontece uma infecção por um fungo chamado paracoccidioidomicose. E aí come a adrenal. O que acontece? A gente tem um centro que comanda a adrenal no meio da cabeça.
E ele vai produzir um hormônio que, como a adrenal não responde, ele começa a produzir em excesso. E a pessoa escurece a pele. É uma das poucas situações em que você tem uma pele que ela fica mais escura, na hora que você dá o corticoide, ela clareia de novo. E daí pode ser um sintoma esse que muitas vezes a gente não percebe? Certeza. Na realidade... E qualquer parte do corpo pode ficar mais escura, doutor? Na realidade, é o corpo inteiro. Você vai olhar a pessoa e ela literalmente escurece. É um quadro que toda vez que eu pego o meu aluno, que eu vou dar aula, eu falo, olha, isso aqui é uma crise addisoniana. Tipo, a pessoa olha e fala, nossa, mas ele escureceu. Você dá o corticoide e clareia. É doutor, muito legal. Mas não existe contraindicação para corticoide? Sim, com certeza absoluta. Na realidade... puxando um gancho da adrenal, do que a gente está conversando, a adrenal, ela simula, às vezes, até a síndrome do ovário policístico. Então, é uma doença que precisa ser pensada, porque quando ela trabalha em excesso também, ela vai simular o ovário policístico, que muitas vezes não é. É ela dando problema, só que o colega não fez o diagnóstico da adrenal e aí ele está tratando como ovário policístico. Está tratando a coisa errada, Exato. meu Deus. Aí você me falou, tá, corticoide, vamos dar corticoide para todo mundo. Tem esse lance da fadiga adrenal que... Gente, não tem cabimento, tá? O que acontece? O corticoide, ele precisa ser utilizado na dose certa para quem precisa. E é muito individual essa dose. Sim, porque se você der o corticoide, então lá deu prednisona, prednisolona, dexametasona, qualquer um que seja ele, e você der em excesso, a primeira coisa que ele vai fazer é começar a tirar teu osso. Qual que é o osso que é mais ativo no nosso corpo? Coluna. A pessoa vai começar a reclamar que está doendo a coluna. Desgasta o osso precocemente, é isso? Você começa a jogar osso pela urina. Você começa a jogar cálcio pela urina. Claro que você não vê. Aquilo não é suficiente para você ver. Mas, por exemplo, você pode começar a fazer pedra no rim. E aí essa pessoa... Sem contar que diz que engorda também corticoide demais, né, doutor? Além de engordar, piora a insulina, dá diabetes, isso em excesso, tá? Não na dose certa. Tá. Ó, vamos falar um pouquinho de dose, só para você ter uma ideia. Uma pessoa que não tem as adrenais, tirou as duas adrenais porque ela não está funcionando, pegou uma tuberculose e ela não funciona mais. Você tem que usar aí a ordem de 5, 7 miligramas e meio de prednisona, prednisolona. Só que se a pessoa pega uma pneumonia, alguma situação de infecção ou estresse, eu preciso dobrar a dose. E aí acontece uma coisa muito curiosa no consultório. Essa pessoa tomando corticoide a mais, ela tem uma sensação de bem-estar. Daí que deu essa ideia de que a fadiga adrenal existe. Na hora que você toma mais corticoide, você se sente bem. Ô, doutor, então vamos lá. Se eu tenho que tomar cuidado na hora de... Lógico que tem que ter um especialista, mas como é que é feito o diagnóstico? Você falou da história do ovário policístico, que é algo que pelo menos 80% das mulheres sofrem com isso ou acham que é isso. Exatamente. O ovário policístico, ele vai ter... 90% dos diagnósticos realmente são ovário policístico, mas tem 10% que é Cushing subclínico e adrenal. E aí é uma situação da adrenal que a gente chama de hiperplasia adrenal congênita. É uma alteração na adrenal. Lembra do pão que eu contei? Sei. Lembra que tinha a casquinha? Naquela casquinha você tem uma camada que falha uma enzima e aí ela funciona meia boca. Com isso, ela acumula o que está para trás. Ela não consegue terminar de formar o hormônio. Agora, daí tem um problema, porque eu estou pensando aqui. A glândula adrenal, ela não é da alçada do ginecologista. Exato. Se eu Exatamente. se eu estou fazendo um tratamento Perfeito. E não está respondendo, não responde, tá na hora não de puxar o diminuiu e tal, é porque pode ser que seja outra coisa. Exatamente. E o detalhe, essa pessoa é uma pessoa que vai estar com a glicose alta, vai estar com a insulina alta e não emagrece. Ela se enche de espinha, cheia de oleosidade e ela não consegue emagrecer. Eu como pouquinho, mas não emagreço. Sim, não vai emagrecer. Daí eu tenho que fazer o quê? Procurar um endócrino? Olha, começa de uma coisa super simples. O diagnóstico é tudo feito pelo sangue. É muito fácil. E esses pacientes, por exemplo, no Addison, são coisas muito distintas, né? Mas no Addison, um sódio e potássio, você já consegue começar a ver problema, porque ele vai começar a disparear. Fica tudo ele fora fica todo de bagunçado, regra. ele fica estranho. Eu cheguei a ver crise que a pessoa estava tão grave que ela não conseguia mais movimentar os músculos. Era um menino, eu lembro até hoje, na UTI, ele não movimentava os músculos. Quando você consertou e o potássio dele normalizou, ele voltou a mexer. E doutor, quem é mais acometido por esse problema? Homem, mulher, criança? Na realidade, você vai pegar de uma faixa etária mais do adulto para idade mais idosa. Criança, acontece mais a hiperplasia adrenal congênita, é onde a gente pega mais. Mas o adulto, na faixa de 40 a 65 anos, é o que mais aparece. E doutor, também, na verdade, a pessoa que já, por exemplo, quem já tem um problema de osteoporose, por exemplo. Legal. Você falou por quê? Porque essas pessoas, e hoje a gente vê um número cada vez maior de pessoas mais jovens
já perdendo essa calcificação, muitas vezes também por exercícios errados ou pela alimentação que é deficiente. Daí tem que ser um tratamento diferenciado para quem já tem esse problema. Você está falando que se toma um remédio, o cálcio pode ir embora, daí pode dar um problema maior. Olha uma situação que chega bastante no consultório. A pessoa tem asma. E aí a pessoa usa corticoide para tratar a asma. Não estou falando que está errado, não é isso. Só que o que acontece? A pessoa toma uma dose alta de corticoide para poder melhorar a asma. Na hora que você tira o corticoide, as duas glândulas estão desligadas. Ela faz uma crise que vai passar, a adrenal vai voltar a funcionar, mas ela pode chocar e ela geralmente acaba no pronto-socorro. No caso do seu paciente que você falou que tem osteoporose, você tem que tratar, tipo assim, eu falo o seguinte, corticoide, se o paciente diabético precisar tomar, ele vai tomar. Dependendo da situação, não tem jeito. Mas o osso já não está fraco, então vamos pegar esse osso, vamos tratar, vamos fazer ele crescer o osso, deixar ele de uma forma mais firme, ou pelo menos parar de perder, e aí você usa o corticoide. Tanto que quando você vai iniciar o corticoide, você sabe que você vai usar por um tempo longo, quando eu digo tempo longo, 4, 5, 6 semanas, às vezes o cara usa um ano, né? Você precisa entrar com remédio para que o corticoide não consiga destruir o osso e jogar pelo xixi. E doutor, essa doença pode fazer ele desmaiar, mas não mata, né? Ela pode matar porque ela pode dar arritmia, mas é bem raro. Tipo, eu vi um caso, é muito raro. Tipo, poder até pode, mas é muito raro, muito raro. E doutor, então os sintomas são, só para a gente recapitular, Claro. Na verdade, os sintomas não são, né? Não existem. Exatamente. Só quando a coisa estiver feia. Exatamente. Na realidade, o paciente tem que entender, por exemplo, você deu uma dica aí super importante. Você que tem ovário policístico, e aí no ovário policístico você viu que não está melhorando, o teu ovário não está evoluindo, você não consegue emagrecer, está cheio de espinha, está cheio de oleosidade, está com a pele que está aquela beleza. Tipo, poxa, pode ser adrenal? Pode, vamos checar. Por quê? É um sintoma. Ela tá te dizendo que ela tá com problema. Então, o mínimo que você tem que fazer é falar, realmente não é. Doutor, e por exemplo, o fato... desculpa a minha ignorância, mas já quero saber tudo. Manda ver. O fato de estar próximo, em cima do rim, significa que tem alguma coisa a ver com o rim ou não? Olha, só tá naquele legal. lugar aí ali? Você puxou um gancho maravilhoso. Porque rim, o povo tem câncer de rim, tem um monte de problema aí, no renal, que daí você tem que fazer aquele negócio, como é que chama aquilo, doutor? Do que, querida? Quando tem problema no rim, hemodiálise. Quando o paciente não filtra, tem alguma coisa a ver? Olha, tem sim. A adrenal ela é uma culpada. Aí eu vou puxar outra doença. Não é isso que a gente está conversando. A adrenal ela pode ter uma doença chamada hiperaldosteronismo. O que é isso? Lembra do pão? Lembra da casquinha? A camada mais de fora, ou seja, aquele finalzinho lá, ela pode produzir um hormônio em excesso chamado aldosterona. Sei. Se a pessoa tiver esse hormônio em excesso e ela não, por algum motivo ela não olhou, também dosado no sangue, essa paciente ou esse paciente faz infarto, faz AVC mais cedo, 40, 42 anos, e se na tua família você tem aquela histórico de, a família toda morre cedo. Opa, pode ser que o gene está passando de geração em geração. Tem que cortar o mal pela raiz. Lógico. E aí o que acontece? Ele machuca por dentro, ele machuca o vaso por dentro. Inclusive pode fazer o rim começar a funcionar cada vez menos e levar a tua hemodiálise, que é o que preocupa tanto, né? Que é o que a gente não quer que chegue. Mas no meu caso eu me preocupo mais com AVC e com infarto, porque acontece. Doutor, só para a gente encerrar, claro. O que é que eu tenho que fazer para saber se eu tenho isso ou não? O que eu falo no exame? Basicamente você tem que chegar com o seu endocrinologista e perguntar para ele se a tua adrenal está funcionando bem. Qual hormônio que ele vai olhar? Normalmente ele vai pedir aldosterona, atividade plasmática de renina. Isso no sangue, só o exame de sangue. No sangue. Só isso. Coisa mais simples do mundo. Ele vai colher o exame, não está dosando colesterol, tireoide e companhia? Pede adrenal também. Tá tudo ok, beleza, rastreou, só se der sintomas vê de novo. Porque eu vou falar uma coisa para você. Às vezes a gente fala assim, não, você não vou ficar buscando doença. Tem doença, tem que procurar, né, doutor? Porque senão quando você descobre, você está quase morrendo. Sabe quantos diabéticos têm sintomas no meu consultório? Acho que nenhum 2 tem, né? a cada 10. A cada 10 pacientes que entram no consultório, 2 tinham sintomas. 2, isso é um número da sociedade. Ou seja, a pessoa espera ficar doente para poder procurar ajuda. Prevenir é infinitamente melhor do que remediar. E o exame de sangue não é tão caro, né, doutor? Até para quem não tem convênio, Olha, é coberto pelo rol da ANS, a pessoa não vai ter encarecimento disso. Tipo, é só acrescentar, eu só quero ver se está tudo ok. Tá tudo ok, belezinha, continua a vida. Doutor, adorei. Volte sempre, doutor. Obrigado, deixa eu deixar querida. os contatos do doutor para você. Doutor é endócrino, que significa que você vem na hora de emagrecer, você precisa buscar um profissional. É isso aí. Porque senão você começa a tomar remédio para emagrecer,
povo fica doido e não emagrece, doutor. E ela engorda, viu? A Adrenal, quando ela tá não adianta assim, ela nada. faz engordar. Se toma remédio, dá um efeito contrário. Lógico. Olha, Clínica Bela Derme Palmiros, o telefone é 2677-8532, ou tem o WhatsApp também, que você pode marcar a tua consulta pelo WhatsApp no 945552760. Instagram, Dr. Palmiros, e também no Facebook, beladerme.palmiros. Obrigada, viu, doutor? Eu que agradeço.